Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Vamos a partir do versículo 13. E aí eu vou fazer um retorno, pegar um pedaço do texto que o reverendo Rafael pregou domingo à noite. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, trecho a trecho. E falar um pouco sobre esse trecho. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Marcos 3, a partir do versículo 13. Encontramos? Vamos orar. Senhor, com alegria, respeito, temor, leremos a Tua palavra. Pedimos iluminação do texto santo para compreendermos o que o Senhor tem a falar com cada um de nós. E pedimos, Senhor Deus, o Teu auxílio, a Tua direção para o pregador que estará trazendo a mensagem, para que ele seja instrumento das Tuas mãos. O que vier de Ti, Senhor, que retenhamos, o que não deixemos de lado. Mas fala conosco. Fala aos nossos corações, é o que pedimos, te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém. Então, olha o texto, que interessante, né? A escolha dos 12 apóstolos, seus nomes, e os textos correlatos, Mateus 10, 1 a 4, Lucas 6, 12 a 16, o texto diz assim. Depois quer dizer o quê? Que tem a ver com o que está antes. Depois de tudo aquilo que aconteceu, depois, Jesus subiu ao monte. Jesus chamou o que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão, as quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Provavelmente eles tinham uma voz muito potente, aquela voz que já vem com amplificador e faz bem aos nossos ouvidos, né? E continua André, irmão de Pedro, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O texto é simples, quem entendeu o texto diga amém. Bem, Jesus escolheu quem ele quis. Escolheu aqueles que foram determinados por Deus, como apóstolos. Quem é um apóstolo? Que Jesus chama para pregar o Evangelho. Apóstolo foi chamado por Jesus, são esses 12. E posteriormente, pós-morte de Jesus e ressurreição, Jesus chamou mais um para ser apóstolo. Alguém lembra o nome dele? Paulo. Ele mudou o seu nome de Saulo para Paulo. E era importante que o nome dele fosse mudado, porque mostrava uma mudança de vida na sua conversão e a utilização de um nome romano, porque ele era um judeu romano. Ele podia transitar com facilidade no Império Romano, pregando o Evangelho, já que Roma dominava toda aquela região. Bom, então quando nós olhamos o texto de uma forma bem simplória, nós vimos que Jesus chamou quantas pessoas para serem apóstolos? Quantas? 12 é um número importante na Bíblia, né? É o número de filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Com quantas esposas? Quantas esposas? Pecado, né? Deus criou um homem e uma mulher. Não criou um homem e várias mulheres. Nem criou uma mulher e vários homens. A concepção de família de Deus é um homem e uma mulher. Não são 2 homens. Não são 2 mulheres. E a igreja tem que se posicionar fortemente com relação a isso. Há poucos dias atrás, nós vimos um movimento na cidade de São Paulo com crianças defendendo o homossexualismo. A palavra de Deus diz assim: ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe for amarrar uma pedra no pescoço e se lançar da mais alta ponte e morrer, porque a mão de Deus vai pesar sobre essas vidas. Utilizar crianças que não compreendem, não entendem
para defender uma causa que nós discordamos, respeitamos o que a pessoa queira ser, mas não concordamos, e utilizar crianças para isso é revoltante. Eu li no jornal, desculpa, é um desabafo, li no jornal que um hospital federal no Rio de Janeiro, que está fazendo a partir de 8 anos de idade, a inibição hormonal de crianças e a injeção de hormônios diferentes. 8 anos. Presbítero Silas, será que uma criança de 8 anos tem noção se quer ser homem ou mulher? Ou será que está havendo uma influência dos pais? Eu me pergunto, se há uma inibição de hormônios e a colocação de um outro hormônio, por que não se fortalece aquele hormônio que ele tem? Ah, pastor, não fale isso, não vai ser preso. Então, irmãos, a igreja tem que se posicionar. Isso é um pecado horroroso. A utilização de crianças que não compreendem, não entendem, formatando na cabeça dessas crianças algo sujo e imundo, que nós consideramos pecado. Respeitamos quem quer que seja, mas defendemos a liberdade de dizer assim, eu te amo, criado por Deus, mas eu não concordo com a tua forma de vida. O senhor vai ser preso. Se eu for preso, Cristiano, eu amo queijo. Sabe que eu gosto de queijo? Pode mandar queijo. Aliás, de manhã eu também falei motocicleta também. Quem quiser, não? O que, Dudu? Naquele boneco Funko fica feio. O pastor Zé que faz coleção dele. Depois a gente fala, não é? Então, irmãos, vamos lá. Jesus chamou 12. 12. E quando nós paramos e olhamos, chamou 12 para quê? Ele diz aqui, ó, para estarem com ele, com Jesus, andarem com Jesus. E para pregar e exercer a autoridade e expelir demônios. E aí começa a falar. Então, para que Jesus chamou? Vamos repetir aqui, para estar com Jesus, aprendendo, para saírem pregando, você tem que saber o que vai pregar, você tem que estudar, tem que aprender. Aqueles 5 anos de seminário fazem uma falta enorme para um pregador. E exercer a autoridade e expelir demônios. E aí quando nós olhamos a lista, nós começamos a ver pessoas tão diferentes. Primeiro da lista é Pedro. O que nos dá a entender que ele tinha uma liderança sobre os demais. Aliás, presbítero Silas, o nome dele não era Pedro. O nome dele era... Alguém me lembra o nome dele? Simão. É muito lindo na Bíblia quando nós vemos Deus mudando o nome da pessoa, dizendo que há uma transformação na vida dela. Pedro, irmão de André, acho esse nome lindo. Pedro e André, pescadores da Galileia. Tiago e João, pescadores da Galileia. O texto fala Mateus, coletor de impostos, que provavelmente quando ele foi chamado de Levi, seu nome era Levi, também mudou o seu nome, não é? Levi quer dizer aquele que está preso. Mateus, oferta de amor. Deus mudou o nome dele. Ele provavelmente estava na coletoria no mar da Galileia, ele coletava impostos dos pescadores. Pedro, André, Tiago e João. Eu acho que eles se odiavam. E Deus chamou e os colocou juntos. O texto continua aqui e diz que Simão, que é um zelote. O que é um zelote? É aquele que lutava contra o Império Romano, andava armado com uma espada, queria guerra. Judas, um pecador. O tesoureiro, aquele que tomava conta do dinheiro. E aí eu me pergunto, Senhor, tão diferentes, e o Senhor os chamou para estarem juntos? É um desafio. É um desafio, irmãos. Mas o que eu estava sentado ali pensando, por que esse texto está aqui? E por que ele começa com depois? Será que esse depois faz referência a um tempo depois disso que aconteceu? Ou será que ele faz referência ao que vem sendo falado anteriormente? Aí é que a minha cabeça balançou. Eu espero conseguir transmitir aos irmãos. Eu vou retornar um pouquinho, Bíblia aberta. Marcos 2, 23. Reverendo Rafael estudou esse texto domingo passado. Jesus é o Senhor do sábado. O texto diz assim: olha, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas dos discípulos ao passarem colhiam espigas,
Era permitido, quando você caminhava, entrar nas plantações, tirar o necessário para você comer, sobreviver. Advertiram-se os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Por quê? Porque os fariseus haviam colocado 39 regras que não estão na Bíblia, de coisas que não se podem fazer no dia do sábado. Olha que interessante. Não está em nenhum local escrito isso no Antigo Testamento, mas eles diziam que 39 ações não podiam ser praticadas no dia de sábado. E uma delas era colher alguma coisa para comer. E quando eles questionam, Jesus responde assim, versículo 25. Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da propiciação que somente os sacerdotes poderiam comer, mais ninguém, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, quase 300 homens que fugiam do rei Saul, que queria matá-los, e acrescentou: Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E uma irmã me perguntou um pouco sobre isso, eu falo rapidamente, o reverendo Rafael já conversou bastante, vou apenas ilustrar um pouco aqui sobre esse texto. Sábado quer dizer sabá, descanso. Deus criou todas as coisas em quantos dias? Eu não ouvi. Deus criou todas as coisas em quantos dias? E o que ele fez no sétimo dia? Descansou. Presbítero Silas, Deus precisa descansar? Então por que ele descansou? Se ele não precisa descansar? Porque ele está mostrando o seguinte: nós é que precisamos descansar. E nesse dia de descanso, nós temos que adorar ao Senhor. E por isso Jesus diz: o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus não precisa do nosso louvor, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa de nós, mas Ele nos criou, nos amou e nos dá a oportunidade de trabalharmos e vivermos para a glória e honra dEle. Ele criou um dia para descansar e para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Bom, aí vão perguntar: mas por que mudou do sábado para o domingo? Não é o centro do texto, mas vamos lá. Por que não mudamos? Por que hoje nós nos reunimos no domingo? Porque os maiores eventos cristãos aconteceram no domingo. Jesus Cristo morreu crucificado numa sexta. Ressuscitou 3 dias depois. Sexta, sábado, domingo. Jesus Cristo apareceu para os apóstolos num domingo. O dia que ele entrou e conversou com esses, lá está em João 20, 19. E nós vemos que Paulo, quando saía pregando nas grandes viagens missionárias, ele entrava sábado na sinagoga, falava de Jesus Cristo, dos profetas do Antigo Testamento, do Messias que morreu para nos salvar, gerava uma confusão na sinagoga, alguns aceitavam, outros não. Ele dizia assim: amanhã, domingo, lá fora, nós vamos conversar sobre Jesus Cristo. Vamos prestar culto ao Senhor. E nós vemos, por exemplo, em Trode, no primeiro dia da semana, Atos 20, versículo 7, o Paulo adorando a Deus num sábado, participando da Santa Ceia, no domingo, participando da ceia no domingo. Porque é um dia representativo. E aliás, no domingo, em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o primeiro dia da semana, e nos conscientizou realmente agora da necessidade de mudança, do pecado, da transformação, de Jesus como Filho de Deus. O domingo é mais representativo. E era importante, irmãos, descolar do sábado, para não se pensar que o cristianismo era um apêndice do judaísmo, como muitos insistiam nas igrejas que eram organizadas por Paulo. Eles viam de Jerusalém e disseram: olha, para você ser cristão, primeiro, seja circuncidado. Segundo, obedeça aos ritos judaicos. Terceiro, seja batizado, aceite Jesus. Ou seja, tem que ser judeu. E Paulo, lá na carta aos Romanos, descasca os judeus e diz que todos nós somos iguais perante Deus. A salvação não é pelo sangue,
nosso, mas é pelo sangue de Jesus. Quem aceita Jesus como seu Salvador, ou judeus ou gentios, não judeus, quem aceita Jesus tem a salvação. Isso é uma ação do Espírito Santo. Entenderam, irmãos? E aí alguns dizem assim, mantenha o legal, isso é legalismo, que tem que ser no sábado, isso é legalismo. E o sábado para eles começa na sexta-feira, 18 horas. É legalismo, é Antigo Testamento puro. E eles vão até sábado, 18 horas. Então o sábado para essas pessoas começa na sexta-feira, às 18 horas, e vai até o sábado, 18 horas, que é a medição de tempo do judeu, do Antigo Testamento. É nossa. E dizem assim, não podemos fazer nada no sábado. Bom, entendemos porque passamos por domingo, vamos levar essa informação, não podemos fazer nada no domingo. Isso, não podemos fazer nada. Vamos fechar o hospital, vamos fechar a CTI, polícia não trabalha, corpo de bombeiro não trabalha, ônibus não funciona. Será que é isso? Olha a que ponto nós vamos chegar quando falamos de legalismo. Esse texto, que o reverendo Rafael estudou brilhantemente domingo passado, fala sobre a valorização da vida. E é por causa dessa valorização da vida que Jesus vai escolher esses 12 discípulos. Porque ele trouxe para ele pessoas para serem preparadas para falar sobre valorização de vida. Deus nos ama. Deus nos deu uma vida para ser vivida para a glória e honra dele. Agora existe um movimento, está no jornal O Globo, não sei porque eu continuo nesse jornal. É vício. É vício. E burrice. E diz que agora as pessoas não querem mais ter filho. Olha que legal, Silas. Eu tenho que me conservar até 120 anos de idade. Se ninguém tiver filho, vai acabar essa sociedade aí. Não querem mais ter filho. Porque diz assim, a minha infância foi muito ruim, dá trabalho ter filho? Claro que dá. Bom, para mim não, deu para a Selma, né? Eu só levei ela para o hospital. Não é? E queremos aproveitar a vida. Então nós começamos a ter cada vez mais um povo envelhecido, crianças despreparadas, abandonadas, largadas. Jesus valoriza a vida, irmãos. E Jesus está dizendo aqui, o domingo foi criado por necessidade do homem. O sábado foi criado por necessidade do homem. O homem precisa descansar. E alguém tem que dizer para ele que esse dia é o dia de adoração a Deus. Quem? Os apóstolos. Se chamar de apóstolo no dia de hoje é uma das maiores aberrações. Alguém comentou isso aqui, foi Marcelo que falou, né? Quinta-feira. Apóstolo bom é apóstolo o quê, Marcelo? Morto. Porque apóstolo foi chamado por Jesus. Jesus já morreu. E ele só chamou Paulo. Então a pessoa quando se chama de apóstolo, sabe o que ele está dizendo? Assim como Paulo, Deus me chamou. Olha que pretensão, presbítero Silvio. Deus me preparou para ser um apóstolo dele. É muita pretensão. Não é pouca não. E aí Jesus está valorizando a vida, e aí ele vai mostrar essa valorização e vai quebrando esse legalismo no texto seguinte, no capítulo 3, até antes de chamar os apóstolos. O reverendo Rafael estudou também. Jesus entra no templo. Jesus era um judeu. Todo sábado ele ia à sinagoga. Jesus amava ir à sinagoga. Amava. Jesus amava ir à casa do Pai, adorar o Pai. Ele amava. Jesus veio para ensinar a palavra de Deus, Marcos 1:38. E Jesus, quando entrava na sinagoga e via as pessoas necessitadas e carentes, ele curava. As 7 curas que Jesus fez narradas no Novo Testamento, no sábado, na sinagoga. E os líderes religiosos que não valorizavam a vida, mas valorizavam as tradições, se importunavam terrivelmente. E agora Jesus entrou na sinagoga, observe, tem um homem com a mão ressequida. E estavam observando a Jesus, os líderes queriam ver se Jesus ia curar aquele homem no sábado. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. É lindo quando nós lemos aí os textos correlatos, né, de Mateus e de Lucas. Esse homem estava sentado
no canto, longe, afastado, com vergonha, porque ele buscava cura e não tinha, porque eles olhavam para ele com menosprezo, dizendo: você é um pecador, por isso está com essa doença no braço. E Jesus olha e diz assim no versículo 4, perguntando para aqueles líderes religiosos: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignados, e conduídos com a dureza do coração daqueles homens. Disse Jesus: estende a mão. Ué, como estender a mão se ela está seca? Estende a mão. Tem fé, estende a mão. Aí ela ficou curada. Repare, ela só ficou curada depois que ele estendeu. Mas só estendeu porque ele teve fé, porque ela não podia ser estendida. Estendeu a mão, ele foi restaurado. Retirando os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e com a mulher tirariam a vida. Interessante, fariseus junto com herodianos se detestavam, eram inimigos. Os herodianos defendiam os romanos como líderes, acreditavam só nessa vida. Os fariseus conheciam perfeitamente o Antigo Testamento, não aceitavam a dominação, eles se odiavam, mas eles se uniram, porque eles descobriram o inimigo em comum. Quem era? Jesus. Porque curou no sábado, porque não aceitou as 39 regras impostas por ele, que não valorizavam a vida, valorizavam tradições. Que disse que o sábado era necessário para o homem, foi criado para o homem, Deus não precisa disso. Olha, Jesus está falando, ó, como está crescendo. E agora, irmãos, Jesus se retira. Por quê? Porque não era o momento de enfrentar esses homens, eles queriam matá-lo. Há momentos que nós não temos que enfrentar a crise, nós temos que nos afastar. Eu exercito muito isso com a Selma. Às vezes ela está muito aborrecida, o que é que eu faço? Eu me afasto. É isso, meu bem? Não, só eu que prego. Ouve, ou sai cantando. Não é momento de enfrentar. Aí o que é que Jesus faz? Se afasta. E no capítulo 3, versículo 7, retirou Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Se afastou. Ele estava em Cafarnaum, se afastou do templo, da sinagoga. E aí o que acontece? A informação circula. Qual? Jesus curou. Vamos repetir: Jesus curou? Jesus curou. Mais uma vez, Jesus curou. Essa informação está circulando. E aí começam a vir pessoas dos 4 cantos. Olha lá, vem pessoas. Ele vai começar aqui falando sobre Galileia. Vamos ver aqui, ó. Tem pessoas que vêm da Galileia, do lado oeste. Tem uma grande multidão. Também vem da Judeia, Jerusalém e Idumeia, do sul. Continua. Vem da além do Jordão, do leste. E dos arredores de Tiro e Sidom, do norte. Ele está citando os 4 pontos cardeais. Vem pessoas de todas as partes. Por quê? Porque a informação está correndo. Jesus cura. Vamos repetir? Jesus cura. Porque Jesus valorizou a vida. Jesus entrou num templo e viu aquele homem sofrendo. Aquele homem, amados queridos irmãos, quando nós lemos o texto correlato, que é o texto de, deixe-me ver, são 2 textos correlatos, de Mateus e de Lucas, né? Eu acho que é Lucas 6, de 6 a 11, aquele homem está sentado no canto. Jesus diz assim: levanta e vem para o centro. Jesus faz isso conosco, irmãos. Ele manda nós nos levantarmos e virmos para o centro, ele nos dá vida. Aquele homem está escondido no canto, com vergonha. Jesus diz: vem para o centro. Ele não vai, ele não consegue. Lá no canto ele levanta, e daqui Jesus cura aquele homem. O reintegrando na sociedade. Era a mão direita. Era a mão direita. E num dos textos, Jesus diz assim, que é o texto de Mateus 12, 9 a 14. Se vocês tivessem uma ovelha, ela caísse num buraco no sábado, vocês quebrariam todas as regras e livrariam aquela ovelha para não perdê-la.
E aquele homem está sofrendo e vocês não querem curá-lo? Vocês quebrariam as regras por causa de uma ovelha e não quebram por causa do homem? Vocês não valorizam a vida, a necessidade? Vocês não se importam com as pessoas? Então, quando Jesus entrou nesse templo, ele viu pessoas carentes e viu pessoas indiferentes. E aí as pessoas vêm de tudo quanto é lugar. Do norte, do sul, do leste, do oeste, querendo conhecer Jesus. Alguns curiosos, mas muitos como nós, querendo adorá-lo e precisando de bênçãos especiais. Eles vêm buscar Jesus. E o texto é lindo, e Jesus diz assim, olhem lá, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele, 3:9. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não comprimir. Eles apertavam, ele não conseguia andar. E o que ele tinha que fazer? Pegar um barco, se afastar, falar do barco e depois do barco se movimentar. E um espertalhão viu isso e viu, se eu fizer isso, dizer que está tendo milagres aqui, as pessoas vão correr também para verem Jesus. E elas correndo para cá, eu vou pedir dinheiro. E elas vão dar. Porque aqui vinham, agora virão. E acontece mesmo. Esse foi o grande despertar das igrejas não pentecostais. Se disser que tem milagre, as pessoas vão correr. E se correrem, vão dar dinheiro. E o culto deles se baseia em tirar, em curar. Não se fala de vida eterna, não se fala de pecado, não se fala de transformação, só se fala daquilo que o homem gosta de ouvir. O que é? Riqueza. E aí o que acontece? O texto diz que, olha que interessante, 10, pois Jesus curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Todo mundo queria tocar, nem estar desse barquinho. Não, coitado, ele ia ser trucidado, ia arrancar as roupas dele, cortar em pedaços. E agora, também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante de Jesus e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Que interessante. Os sacerdotes no templo, os herodianos no templo, nunca se prostraram perante Jesus e o adoraram como Filho de Deus. Apesar de conhecerem o Antigo Testamento, as profecias dos sacerdotes, nunca fizeram isso. Mas o demônio fez. Por quê? Para roubar a glória de Deus. E Jesus disse, não são vocês que vão falar do que eu sou e que eu ensino. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para nos dar vida e vida em... Então Jesus diz assim, lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade e não queriam que aqueles espíritos imundos falassem quem ele era. Mas quem vai falar? Presbítero Silas, quem vai falar? Quem vai ensinar o amor? Quem vai divulgar a mensagem de salvação, o evangelho? Quem? Depois disso tudo, Jesus chamou os 12. Jesus chamou os 12 para mostrar que ele valorizava a vida. Jesus chamou os 12 para que a sua palavra fosse corretamente aprendida e divulgada. Jesus chamou os 12 para mostrar que toda a glória e honra é unicamente para Deus. Jesus chamou pessoas diferentes como nós somos. E os colocou juntos dentro da mesma arca, onde havia vida, apesar das suas diferenças. Pedro, André, Tiago e João tinham que perdoar a Mateus, coletor de impostos, de tanto que tiraram impostos de suas mãos. O Zelote tinha que parar com essa ideia de guerra, de luta, de morte. Simão, e entender e compreender que Jesus veio para amar. E hoje, amados queridos irmãos, a palavra de Deus se propaga através da sua igreja, chamada por Ele, pela vontade dEle, para a glória e honra dEle, para a adoração dEle, para Ele todas as coisas.
É triste quando nós vemos pessoas falando de Jesus, mas nem o conhecem, blasfemando contra Deus e se enriquecendo. Eu assisti há pouco tempo um pastor pregando e uma quantidade enorme de palavrões sendo falados do culto, do púlpito. Assisti um pastor servindo Santa Ceia, bermuda, camisa polo e tênis. Estamos ouvindo aí uma apresentadora de programa infantil, né, Reverendo Rafael, dizendo que a Bíblia tem que ser reinterpretada com base na sociedade atual. Essas são as pessoas que Jesus combatia. Esses são os liberais, são os legalistas. É para isso que Jesus chamou uma igreja, é para isso que Jesus chamou 12 pessoas, para falarem. É para isso que os missionários vão em diferentes cantos da terra, para falarem, para pregarem o Evangelho, chamados por Cristo, preparados por Cristo, desafiados por Cristo, mandados por Cristo. O reverendo Rafael pregou de manhã: não é possível que eu ouça e não viva o que eu aprendi. Não é possível que eu me diga convertido e não transpire a glória de Deus, o amor de Deus no meu viver. É impossível que eu veja uma pessoa sofrendo e não queira ajudá-lo de alguma forma. Hoje nós fomos nesse abrigo Estância São José. Quem estava lá? Selma estava comigo. Tem mais alguém que estava aqui? Tânia estava conosco. Hein? Cândida conosco. Tânia, Cândida, eu, você e Lucimar. E o menino ali, como é o nome do menino? Obrigado pelo menino, né? Ah, irmãos, foi maravilhoso, não foi o seu? Oi, duro ver aquele limão amarrado, né? A gente dá um pouquinho de amor. Conhecemos o seu Emílio, como é o nome do outro lá? O botafoguense. Juvenal. E aí tinha um homem desesperado ali, queria levantar, queria sair gritando, urrando, e nós começamos a conversar, começamos a cantar. Ele foi se acalmando, amarrado numa cadeira, a cadeira amarrado num poste. E aí nós estávamos cantando com o Inário. Isso é engraçado, né? Eu sei, aquele Inário eu perdi, né? Cantando com o Inário, e ele fez assim, eu dei o Inário para ele cantar, ele ficou olhando, aí ele pegou, meteu o Inário dentro da calça. Aí eu assim, eu vou pegar, não, esse já é dele, deixa lá. É dele, perdemos. Eu falei para ele: olha, esse livro é a palavra de Deus, é um Inário. Mas use ele para acalmar seu coração. Daquelas irmãzinhas, né, Selma? Tão carentes ali cantando, tantos problemas de saúde, louvando a Deus, a gente falando de Cristo, irmãos. Do amor de Cristo. Não é possível, irmãos. Jesus entrou no templo, aquele homem sofrendo, ele se condoeu, porque de Jesus tinha 3 pontos imprescindíveis. Ele amava ir à casa de Deus, adorar a Deus. Segundo, ele veio para ensinar, para falar da salvação. E terceiro, a compaixão dele pelo necessitado era algo impressionante. Louvor, vem para cá. Louvor, vem para cá, por favor. Bom. Métodos de Jesus para curar a indignação pela indiferença, a compaixão pelo homem que sofre, a demonstração de empatia, sentir a dor, a necessidade, a vergonha daquele homem, exercitar a fé, estende a mão. Só que quando ele estendeu é que ela foi curada. É um grande milagre. Bom, irmãos, esse é o Cristo que nós cremos. É um Cristo que olhou para nós e viu a nossa necessidade. Mandados por Deus, veio pregar o Evangelho da salvação, tendo compaixão e nos preparando. E agora nós somos esses que vamos sair. O sacerdócio universal. Hoje nós temos que sair para pregar esse Evangelho. O Senhor já nos ensinou, o Senhor já falou conosco. Temos que pregar, irmãos. Não podemos ser indiferentes à necessidade. E entendermos que dentro dessa igreja nós somos diferentes um do outro, temos gostos diferentes, necessidades diferentes, formações diferentes, mas temos algo que é igual: a necessidade da salvação, a certeza da salvação, a fuga do pecado e o amor de Cristo sobre nós. Mas somos diferentes.
Temos que vencer essas diferenças com amor. Como Pedro, André, Tiago e João venceram de Mateus. Como aqueles homens que defendiam a paz se defenderam de Simão, o Zelote, com uma espada que queria a guerra contra Roma. E eles estavam ali caminhando com Judas, alguém que não era convertido, roubava o dinheiro para ter uma vida melhor, né? Um ladrão. Quem entendeu diz amém. Confundi a cabeça de vocês? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, eram 12, tão diferentes, chamados para aprenderem, chamados para falarem, divulgarem, chamados para expelirem demônios com a pregação da Tua palavra, com a Tua autoridade, Senhor. E o Senhor nos outorgou o trabalho, Senhor Deus, de pregarmos o Evangelho. Os anjos não fazem, nós fazemos. Divulgarmos realmente a Tua palavra, Senhor Deus, para que esses pecadores que utilizam a Tua palavra de forma deformada e doentia, para validarem os seus pecados horrorosos, tenham um descrédito da sociedade, porque a Tua mão vai pesar sobre eles, vai pesar. Mas leva-nos em paz, Senhor Deus, porque como é bom podemos ver o amor de Cristo por nós. Muito obrigado. Permita, Senhor, que durante esta semana nos lembremos do Cristo que curava, do Cristo que se preocupava, do Cristo que amava, do Cristo que morreu por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.